Bom, são 8 horas e 14 minutos em Campos, 8 e 14, agora faz 24 graus com tempo bom na planície Goitacá, que amanhece aí esta semana, segunda-feira, dia 30 de novembro, com o novo prefeito eleito nas urnas em Campos, o Vladimir Garotinho, também tendo o Caio Viana. E ontem a gente analisava aqui no finzinho da nossa transmissão, o Aloysio participava com a gente, fechando essa cobertura das eleições 2020, né, na parte eleitoral, no que se diz respeito a essa questão do voto, né, e ele falava aqui sobre na verdade não é nenhuma derrota também do Caio. O Caio que sai aí com um fortalecimento extraordinário dessas urnas, e a expectativa agora é esperar ver o que Caio fará desses números expressivos aí obtidos no segundo turno, desse crescimento fantástico que ele obteve, né? E como ele vai cuidar desse potencial, né? Como que ele vai cuidar agora desse saldo, desse capital político que ele sai fortalecido. Bom, professor Hamilton, no bloco anterior a gente colocava aqui, o Arnaldo comentava, e a gente falava aqui também sobre essa questão da mudança, e o que falta ao eleitor brasileiro promover aquela mudança de verdade, quando ele sai do Porto Seguro, avança mar adentro, aí quando ele vê que a coisa está ficando meio que revolta, meio que instável, ele volta para o Porto Seguro, e por que não ele segue adiante e promove outras mudanças para tentar, para ver como é que esse pensamento do eleitor nos ajude a entender aí, por favor. Ou também, né, de repente, falta ao eleitor uma opção de fato de mudança. Eu acho que tem essas duas dimensões. E nós temos uma tradição política que não é boa, que é a do patronato, né, que vem lá de trás do coronelismo, né, que foi se aperfeiçoando, foi se adaptando às mudanças urbanas do país, né, isso pelo lado da demanda, né, e pelo lado da oferta a gente não tem um sistema de partidos, na verdade, né, a gente precisa instituir um sistema de partidos. Por quê? O sistema de partidos é que oferta ao eleitor as opções programáticas mais ou menos coerentes que norteiam a disputa entre os grupos, os interesses, as classes sociais, as corporações, né? Enfim, os vários segmentos que compõem a sociedade moderna. Nós não temos essa oferta de alternativas. Então, a nossa política é toda dominada por oligarquias. E mesmo o aparecimento do PT, né, nos anos 80, a esquerda sempre furando esse esquema oligárquico, né, desde lá dos anos 20, do século passado, o Partido Comunista Brasileiro, criado em 22, foi o primeiro partido nacional do Brasil, né? Depois, o sistema partidário brasileiro só se nacionalizou nos anos 40, né, depois do Estado Novo, em que o Vargas queimou as bandeiras regionais, houve uma política de reversão do regionalismo oligárquico a partir da ditadura Vargas. Então, nós temos essa dificuldade histórica, né, de instituir modelo, de fazer um governo representativo, né? E a gente atravessou o século XX todo com altas restrições à participação política. No Brasil não era permitido ter um partido dos trabalhadores, que não fosse aquele mediado pelos advogados e pelos pelegos, que era o PTB, e você não tinha liberdade sindical plena, você não podia organizar centrais sindicais, etc. e tal. Isso veio acontecer no final do século XX, com a redemocratização. E o sistema de partidos que se instituiu desde lá, ele é fraco, ele é tão fraco, e a tradição é tão forte, que o PT foi absorvido nesse processo. O processo de redemocratização e de ascensão do PT pode ser também traduzido como um processo de absorção da nossa parca estrutura partidária moderna ao sistema de patronato. De modo que hoje todos os gatos são pardos, inclusive o PSDB e o PT, porque depois do PT o PSDB era o partido de maior identidade
política. Então, esse é o primeiro desafio. Você precisa ter um sistema de partidos que oriente os vários grupos sociais. E como é que se divide os sistemas políticos? Eles se dividem entre direita e esquerda, centro-esquerda, centro-direita, e tem todas as nuances entre a direita e a esquerda, né? E como isso se apresenta no Brasil? Não se apresenta, né? E aí como é que o eleitor rompe a bolha? Inclusive, a gente tem quando a gente fez agora essa reforma instituindo o fundo, a gente já tinha um fundo partidário, agora a gente instituiu o fundo eleitoral, você fortaleceu ainda mais as direções dos partidos, sem que o eleitor tenha qualquer capacidade de interferir na vida do partido. Primeiro que a vida interna do partido, quase toda ela fraudada, né? Na prática das direções, dos comitês eleitorais provisórios, que se tornam permanentes, né? Que são os diretórios partidários, que são todos indicados pelo dono do partido, né? Quer dizer, essa gente tem hoje muito dinheiro, né? E o eleitor interfere nisso como? Ele não participa de primárias, ele não é filiado a partido. Então você tem um sistema partidário forte que o eleitor não tem nenhuma ingerência nesse sistema partidário, ele nem participa diretamente do partido, nem participa da escolha dos candidatos do partido. Então, como é que o eleitor fura a bolha? Ele fura a bolha em alguns momentos de raiva, de descompensação, de crise aguda desse sistema de oligarquias, e ele vota naquele movimento contra todos que estão aí. Ora, há um limite nesse movimento, porque ele é muito irracional, porque você sai atirando para todos os lados, né? E foi assim que o Witzel, o Coutinho estava lembrando aí no intervalo do Witzel, o desaparecido, foi assim que o Witzel foi eleito, foi assim que o Bolsonaro foi eleito, uma coisa inacreditável. Quem era Bolsonaro? Não era nada, foi eleito. E a gente já teve outros episódios assim também, né? Como o Collor, né? Mas na nossa história, como o Jânio lá atrás. Então a gente, num sistema que não é representativo, ele é um sistema necessariamente irracional que vive de uma erupção, né? O Jânio lá atrás, nos anos 60, era a expressão também, embora com partidos nacionais, de uma estrutura partidária muito, muito frágil, porque no final das contas, você, para decidir certas pautas fundamentais da sociedade, divide a todos os partidos, o que demonstra que os partidos dos anos 60 não eram plenamente programáticos. Por exemplo, você ia discutir reforma agrária nos anos 60, você tinha gente a favor da reforma agrária em todos os partidos. E contra a reforma agrária também praticamente em todos os partidos, ora bolas. Para que servem os partidos, então? Se na hora de decidir as coisas, eles se dividem, aí você tem que formar blocos, né? Ali nos anos 60 você tinha a frente nacionalista, a frente isso, porque tinha que fazer frentes, né? Então, o eleitor está muito desprotegido, ele não tem os mecanismos. Isso faz com que ele se comporte ou dessa maneira eruptiva, que a gente verificou em 2016 aqui em Campos e em 2018 em nível nacional, ou ele se comporte, é uma coisa bipolar mesmo, ou ele se comporta da maneira mais tradicionalista, que é como a gente viu em Campos aqui outra vez, que é votando em clãs e em vereadores que representam uma política de patronato, uma política de assistencialismo quase personalista, né? A nível de cada vereador um despachante de interesses, alguns coletivos, mas na maioria uma expectativa de interesses particulares. Então, o sistema leva a isso, né? Independente, tanto é que, como eu digo, eu reafirmo, os partidos que nasceram para mudar esses sistemas acabaram transformados por esse sistema, abduzidos por esse sistema. Então, é realmente uma tradição que não deve ser desprezada e, claro, essa tradição só se mantém porque as normas não possibilitam dar vazão coerente ao desejo de mudança. A única forma de fazer mudança nesse sistema é incoerência, quer dizer, é o irracionalismo da manada. Vamos todos votar contra esse ou contra aquele, muitas vezes votando em gente que é da velha política, mas que consegue botar a capa da nova política, etc, etc. Bom, professor Jorge Gomes Coutinho. Bom, eu acho que
muitas das questões que o Hamilton colocou sobre o sistema político brasileiro, digamos, do século XX, né? Para cá, acho que é esse que o recorte que o Hamilton estava usando, muitas das coisas nós concordamos. Mas a questão da mudança, em particular, eu acho que ela entra como um cálculo mesmo também do eleitorado, né? É muito importante a gente, não sei se também o Hamilton vai concordar comigo, mas as eleições locais, elas não obedecem os mesmos princípios e imperativos necessariamente das eleições nacionais. O que explica a dinâmica de preferências em eleições municipais obedece muitas das vezes a percepção do eleitor sobre questões muito cotidianas. Tá? Ou seja, o cara, na média, ele está ali avaliando, por exemplo, o serviço de transporte público, né? Ele está avaliando ali a rua limpa ou a rua esburacada, né? O postinho de saúde, tudo isso ele associa ao poder local, né? O eleitor, em eleições municipais, ele tem uma leitura muito concreta, né? De suas demandas naquele âmbito ali, que é o que ele vive, a cidade onde ele vive, né? E muitas das vezes esse sentimento de mudança, Cláudio, ele vai na direção de, olha, eu estou bastante insatisfeito com o que está sendo feito, ou ele vai tentar, se ele está minimamente contemplado, ele vai tentar ver algum tipo de continuidade daquele projeto para aquela cidade onde ele está vivendo, tá? Isso a gente pode olhar, eu acho, tudo bem, esses campos, por exemplo, como eu falei já em outra ocasião, né? O projeto Rafael Diniz, ele foi um projeto que foi bastante criticado por uma parte importante da população, né? Ele teve um nível de rejeição muito elevado, né? Portanto, na ótica do cidadão, aquela ideia de mudança não foi satisfatória. Então o cara faz um cálculo, ele pega pela memória dele e diz, olha, então eu vou voltar àquele grupo anterior. E os dois grupos que foram para o segundo turno, tanto na chapa Caio Viana quanto na chapa Vladimir Garotinho, são grupos que têm uma experiência administrativa pregressa em Campos. Mas vamos olhar uma cidade limítrofe aqui, a nossa, né? São João da Barra, por exemplo. Carla Machado está sendo reencaminhada, eu acho, pela 4ª vez à prefeitura, ao executivo local. Ou seja, me parece que é um projeto político em âmbito local muitíssimo bem sucedido e bem avaliado por sua população. Aí, nessa ótica, e voltando, como falei, às demandas e à perspectiva concreta, né, do eleitor, né, me parece que, de alguma maneira, uma parte importante da população sanjoanense aprova a maneira de Carla Machado governar a cidade, né? Enquanto que, no caso, em particular, em Campos, né, o que nós vimos foi a desaprovação, né, da maneira que o Rafael Diniz e seu grupo gerenciaram a coisa pública, as políticas públicas. Ou seja, como estou dizendo, a ideia de mudança ou permanência no âmbito das dinâmicas de decisões do eleitor em eleições municipais, ela obedece, como eu falei, muitas das vezes a questões muito concretas, a questões muito cotidianas do exercício mesmo do poder e de políticas públicas que aquele eleitor está ali diariamente aprovando ou reprovando o que está sendo feito. Cada hora que o cara chega num ônibus, por exemplo, e xinga o prefeito, né? Isso daqui está uma bagunça, e está dizendo o seguinte, olha, eu não estou aprovando essa administração.
e vou dar o troco na urna, né? E agora, a grande questão é se as mudanças elas serão para melhor, se elas serão para pior, quando elas acontecem, aí é uma questão, né, Cláudio? Adam Smith dizia isso, né? Só há racionalidade se há plena informação. Senão não há racionalidade. Se você tem informação pela metade, você não quer dizer que você vai tomar a melhor decisão possível, né? E assim é com o eleitor, né? O eleitor toma decisões com o rol de informações que ele tem na mão, acreditando muitas das vezes estar fazendo a melhor opção, mas ele não tem talvez as melhores informações ou todas que ele precisaria para tomar a decisão mais racional, né? Ou a mais correta em termos de consequências e etc. Eu vou pedir aos nossos entrevistados, é claro que as colaborações deles são super enriquecedoras, mas para a gente conseguir abordar os temas que ainda faltam nesse bloco, para tentar medir a resposta em 4 minutos, mensurar em 4, 5 minutos no máximo cada uma delas, nós temos 3 tópicos para falar ainda. O primeiro que eu queria discutir com vocês, vou começar com a Hamilton, é com relação a essa renovação de 80% na Câmara, sendo que é uma renovação com velhos nomes voltando, grupos políticos voltando, o que isso representa para a política e como essa questão do apoio fez pouca diferença na eleição a prefeito no segundo turno, já que, por exemplo, Vladimir aglutinou muito mais vereadores do grupo político e teve um crescimento muito menor no número de votos. Olha, Arnaldo, antes deixa eu dar uma palhinha sobre essa discussão nossa aqui do comportamento eleitoral. Eu concordo com o George, a questão da eleição local tem parâmetros bem mais concretos, né, da zeladoria das cidades, da vida local. Eu acho que a questão toda, para a gente entender a interseção do local com o regional e o nacional, né, do micro com o macro, é a gente entender como esse eleitor ele está se expressando, né? E no caso, claro, você pode ser conservador, você pode ser transformador. A questão o eleitor tem as condições para escolher a informação? Sim, ele tem. Mas ele tem as condições estruturais para optar? Não, ele não tem. É esse o problema. A questão não é só a informação, a questão é também as estruturas de oferta, as estruturas de decisão. E as estruturas de decisão são muito insuficientes, elas são muito parciais, elas não orientam o eleitor. Porque uma eleição é, assim, mais ou menos uma coisa que você vai ao mercado, né, fazer uma analogia muito cara aos liberais, você vai ao mercado e escolhe o seu produto, né? E você tem um menu de opções. Você não escolhe livremente, porque, na verdade, quando você entra no supermercado, alguém já pré-determinou o que está ao alcance do consumidor, né? A oferta, o menu de opções. É como você vai a um restaurante. Você tem que ler a carta e decidir. A eleição é como você vai a um restaurante, só tem aquele, você é obrigado a comer naquele, e aquele menu, aquele é o menu de opções. E você vai ter que escolher racionalmente dentro daquele menu. E o menu é muito ruim, ele não favorece uma escolha coerente, que leve o eleitor a mudar coerentemente e a voltar coerentemente. A gente tem uma série de incertezas muito fortes. A gente estava falando agora aqui sobre Garotinho, e sobre Caio Viana e sobre Vladimir. A gente não tem a menor certeza se o Vladimir vai ser capaz de fazer um governo do Vladimir. Porque nem teria certeza alguma se o Caio conseguiria fazer um governo do Caio, porque são 2 clãs cujos patronos estão vivos. E eles comandam esse patronato. Então a gente não tem certeza, mesmo o eleitor que diz, olha, não me importa com o partido e tal, eu estou de olho no que o candidato vai fazer, mas nesse modelo que a gente tem, por trás dele tem uma superestrutura atuando, né? E que a gente vai ver agora com o Caio, como é que o Vladimir vai fazer o governo do Vladimir. Vai haver uma luta entre o governo do clã e a vontade do Vladimir de fazer. Quer dizer, será que só é possível ele fazer quando os patronos morrerem? Essa é uma questão, a gente vai ver agora. Até que ponto vai ser um governo do Vladimir ou vai ser uma continuidade dos governos Garotinho, né? Isso tudo diz respeito a essa irracionalidade estrutural. Quando você tem um partido, não, você já sabe que, bom, o partido não tem dono, o partido tem um programa, e você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Olha, se eu votar no Donald Trump, nós vamos ter aqui
essas implicações na política externa e interna. Se eu votar no Biden, eu tenho essa e aquela. No Brasil, qualquer coisa pode acontecer. Vide aí Bolsonaro, né? Vide Lula e Dilma, que era o grande partido da modernização, o grande partido contra o patronato, contra a corrupção institucionalizada no Brasil, desde sempre, que a corrupção institucionalizada no Brasil é sinônimo de falta de participação, de falta de inclusão, de desigualdade. Acabaram abduzidos. Então você nunca sabe o que vai acontecer, porque a estrutura partidária e política ela é frágil de cabo a rabo. E isso impede que o eleitor decida o que ele decidiu, realize o seu programa, por isso que nós somos o paraíso do estelionato eleitoral, né? E a gente vai de crise em crise, cada vez mais com a percepção que o sistema representativo não funciona. Como lá, o grito de 2013 já tinha falado. Acho que a grande novidade que a gente vive hoje no Brasil é que todo mundo tem voz, as redes sociais rapidamente aglutinam o descontentamento. Então, o eleitor se comporta de uma maneira tradicionalista, ele vota em... quem entrou na Câmara de Vereadores, representativos na Câmara de Vereadores de Campos? E eu só identifiquei um líder programático ali, que foi o Twin. Esse mesmo, eu acho que ele entrou porque tinha ali a questão da Paralimpíada. Isso significa o seguinte, a questão programática, e saiu o Crespo, que tinha a questão programática da produção agrícola, etc. Como é que pode? Toda elite pensante falando que a agricultura é a saída e o cara na Câmara que pensava a questão da produção da agricultura não está lá. Esse descasamento radical. O que significa isso? As pessoas votaram pensando em outra coisa, né? Para não me alongar, elas votaram pensando em assistência. E assistência de uma maneira específica. A assistência pública não passa pela política pública. Não tem relação com a sanidade financeira do município. A assistência pública depende de uma relação instituída na Câmara com o vereador que eu elegi. E com uma liderança que eu coloco que tem essa tradição de me atender. Então, eu acho que a questão para a gente discutir é por que, no final das contas, a única opção do eleitor, quando quer ganhar quer ter alguma participação nesse jogo, é por via do privatismo, do neocoronelismo. A gente não consegue botar a nossa democracia no trilho da disputa programática, partidária e da discussão de política pública. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que enfrentar daqui por diante. Desculpe ter me alongado, Arnaldo. Nada que isso. George, por favor, sua impressão sobre essa renovação da Câmara de Campos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá ótimo. Só uma questão que pegando um pouco carona, né, o que o Hamilton está colocando aí, na minha perspectiva é o seguinte: classe política virtuosa, sociedade virtuosa. Uma sociedade que é a perspectiva que o Vanderlei Guilherme dos Santos defendeu até os últimos momentos de sua existência terrena, né, de que a classe política é muito mais um reflexo daquela sociedade do que qualquer outra coisa, né? Ela expressa as virtudes e os vícios que estão ali contidos. Sobre a questão da renovação, Arnaldo, a renovação ela foi nominal, né? Em comparação com a atual fisionomia da Câmara de Vereadores campista. Os 80% eles fazem sentido se compararmos com os atuais nomes da vereança local, né? Mas como justamente eu coloquei, ela é uma renovação de superfície, é uma renovação nominal. Ela, em última instância, ela reitera, isso inclusive eu até mesmo conversei com o nosso querido Aloysio, que está, já espero, aproveitando o seu momento sabático, né, pós-eleitoral, desde, eu acho que a década de 80, pelo menos, e quem tem um trabalho muito interessante sobre isso é o professor Renato Barreto, que é professor de História do Instituto Federal Fluminense, nosso IFE, né?
sobre a lógica de captação de votos para o legislativo em Campos, e ele invariavelmente passa por aparatos de assistência direta, algo que o Hamilton já descreveu, né, com relação a determinados grupos do eleitorado, né? Então, o que prevaleceu é um pouco essa lógica, que é uma lógica estruturada em Campos, né? Como eu falei, é uma dinâmica desde a década de 80. Eu me lembro que nesse trabalho do professor Renato Barreto, a taxa de sucesso na concorrência eleitoral, ela estava, até muito pouco tempo atrás, vinculada aos aparatos particulares que aquele cara tinha, seja de repente de assistência social, seja de diversão, um trio elétrico, ou qualquer coisa do gênero. Aquilo que ele entregava diretamente para o seu eleitorado. E isso, numa sociedade, como eu falei, em que você não conseguiu universalizar o acesso ao trabalho digno, né, é fatal. Porque o grau de precariedade das formas de viver nas periferias de Campos dos Goytacazes é simplesmente algo aviltante. Então faz todo sentido, sim, você ter mecanismos e aparatos assistencialistas, clientelistas, mas que, dentro da lógica desse precariado, atende a demandas de curtíssimo prazo que podem fazer diferença entre o viver e morrer em 24 horas, compreende? E isso, sim, claro que afeta a dinâmica, né? Mas ele demonstra, em última instância, uma fragilidade da própria estrutura dessa sociedade. Para mim, na minha perspectiva, é muito mais um sintoma do que a doença. Né? E óbvio, né? Então, essa taxa de renovação, como eu falei, ela só poderia ser nominal, só poderia ser superficial. E é um perfil, aí eu acho, já começando a puxar para fora, né, do nosso canavial, como dizia, né, o querido Aloysio, citando o Capi, né? Em última instância, se tornou aí um perfil muito próximo de uma Câmara de Vereadores situada no espectro político, no campo de uma centro-direita fisiológica. Né? Em última instância, você criar ali possibilidades de atuação política que elas não são disruptivas, pelo contrário. Né? Ou seja, essa renovação, como eu falei, ela não passa da página 2, talvez. Bem, a gente tem aí mais assuntos para a gente abordar, mas agora também saindo um pouquinho do nosso canavial, como o Jorge falou, Hamilton, começar com você, com relação ao recado das urnas para 2022 na sua análise. Eu coloco aqui que o PT passa por um processo de sangria muito forte desde a Operação Lava Jato em 2014, ainda assim fez a maior bancada no Congresso Nacional na eleição de 2018, né, que foi uma vitória para o PT, embora derrotado na eleição presidencial, e nesta eleição não faz nenhum prefeito de capital, o que não acontecia desde a redemocratização. Por outro lado, tem o fenômeno do Bolsonaro, que é um fenômeno avassalador, que veio em 2018, mas que em 2020 não conseguiu emplacar uma vitória avassaladora, nenhuma grande vitória. Salvo o melhor juízo, se estiver equivocado, corrigirei aqui depois, só venceu em 2 das cidades nas quais declarou apoio, ao menos nesse segundo turno. Então, assim, saem derrotados tanto o PT, por perder bastante a sua densidade nessa eleição municipal, como também o Bolsonaro, que não conseguiu aí emplacar prefeitos, inclusive na capital do Rio de Janeiro, com Marcelo Crivella, que vinha aí de um processo de desgaste e rejeição muito grande. Por outro lado, o discurso do Eduardo Paes e do Bruno Covas tentam nacionalizar a questão, falando que é um recado para que o país volte aí a uma questão de democratização sem radicalismo. Você acredita, Hamilton, e depois faço essa mesma pergunta a George, tem algum recado dessas urnas de 20 para 2022 na eleição presidencial? Olha, se tem recado, eu não sei. Eu acho que em algumas capitais pode ser dito que tem recado. Tem agora, com segurança, tem reflexos. Né? Essa eleição deixa reflexos. Eu acho que o grande derrotado é o PT, porque o PT é a grande força moderna, estruturada do nosso sistema político, e, de fato, ele,
impressionou o modo como ele não conseguiu colocar os seus candidatos e teve pouco papel, ou nenhum papel, na projeção dos outros candidatos de esquerda. Eu tenho a impressão até que se Manuela e Boulos não tivessem que carregar o fardo da aliança deles com o lulopetismo, teriam ganhado essa eleição. Acho que, no final das contas, o que fez virar a eleição lá em Porto Alegre e fez sacramentar a situação do Bruno Covas é que eles têm esse fardo, esse piano, que é carregar o Lula, né? Onde o Lula fez questão lá ele tentou nacionalizar a eleição, e o partido, pela primeira vez, um reflexo de sobrevivência, reagiu, né, a isso, tentando se desvincular, de certa maneira, dele. E aonde não se desvinculou, no caso, por exemplo, do Recife, a Marília Reis deu um tiro no pé, porque ela estava ensaiando uma recuperação ali, e, de repente, eu acho que ela usou a dose do Lula de maneira exagerada e acabou fazendo com que o conservadorismo, que estava começando a se aglutinar em torno dela, voltasse correndo para o candidato do PSB, por conta dessa dualidade lá de 2018. Eu digo que o PT é o mais prejudicado, porque o Bolsonaro ele próprio se desmanchou no processo, né? Ele tinha um partido que não era nada e se tornou alguma coisa em função do movimento que ele liderou ali em 2017 e 2018, e ele desestruturou. Então, claro, ele saiu derrotadíssimo também, mas isso não me surpreendeu, essa derrota tão acachapante, porque a política é assim, a política você pode viver de movimentos, né? Mas há uma tendência na política à rotinização, e por isso que qualquer movimento político que não se institucionalize, ele tende a desaparecer, né? E no caso, a não ser que você consiga manter um movimento incessante, por uma questão como é o caso, né, do nazismo, nazifascismo na Europa, nos anos 20, 30, naquela expectativa totalmente irracional do expansionismo, né, da volta da glória do Império Romano e da Grande Germânia. E aquele negócio só se sustentou como um movimento dependente da guerra, né? Agora, a política sem a guerra, ela tem que se institucionalizar. E o Bolsonaro se recusa a isso, porque ele não tem a dimensão da política, né? O Bolsonaro vem de uma franja terrorista do regime militar, que habitava ali os porões da ditadura, né? Botar bomba em Rio Centro, as operações especiais da polícia política, que tangenciava a polícia civil, polícia militar, todo o corpo policial do Brasil, inclusive o crime organizado também, né? Vamos lembrar do Major Curió lá no Pará, ali na Serra Pelada, né? Quer dizer, vamos lembrar do Capitão Guimarães no Jogo do Bicho do Rio de Janeiro, todo um esquema de submundo, né, da política e tal, que os militares usaram para combater os comunistas, né, nos anos 70, que tinha força, que tinha tradição nas favelas, nas comunidades pobres. Inclusive lá no Pará fez guerrilha. Então, eles usaram de todos os instrumentos no processo de repressão. Então, Bolsonaro, eu fico impressionado, agora é o ano da verdade para ele, porque ele não tem a menor condição, ele não consegue nem aquela reunião lá que o Moro nos fez o favor de tornar pública, ele não sabe nem conduzir o governo dele é uma luta constante entre facções, né? Ficam se digladiando e vão se... É uma combustão. Eu acho que ele não sobrevive. Então não me surpreendeu que ele tenha desmanchado na eleição, porque nem sequer partido ele conseguiu manter para disputar, para dizer, olha, aqui, o conservadorismo é o bolsonarismo. E com isso, o conservadorismo assumiu que foi ele que tirou o conservadorismo da janela, do armário, e botou na janela. Ele tirou a direita do armário e botou na janela. Mas agora ele está vendo outros grupos conservadores covardes e fisiológicos assumirem o bônus do movimento que ele fez, pela absoluta incapacidade política. Então, esses são recados, viu? Do meu ponto de vista, são recados fortes de que vai surgir coisa nova na esquerda, coisa nova na centro-direita em 2022. É o que está se ensaiando.
Jorge, eu acrescento também o papel do PSOL nessa eleição, no caso do campo de esquerda, se o PSOL sai mais fortalecido dessa eleição do que todos os outros partidos, inclusive conseguindo um prefeito de capital que o PT não conseguiu. Tá. Bom, vamos lá. Mas peraí, volta ao Hamilton ou vai comigo? Não, pode ir com você. Hamilton a gente conclui daqui a pouco. Tá, beleza. Olha, Arnaldo, eu vou tentar trazer uma leitura bastante fria, tá? O que normalmente as eleições locais, as eleições municipais, elas importam para a disputa nacional é fornecer palanque e espaço político que tem reflexos no caso do Legislativo Federal. Tá? Ou seja, a importância da disputa no poder municipal, ela tem uma consequência efetivamente importante na disputa de votos para que se alcance o quociente eleitoral que permita eleger deputados federais, por exemplo. O que, obviamente, é muitíssimo importante dentro do xadrez das decisões no âmbito nacional. Isso há uma conexão clara. Agora, a disputa do voto majoritário nacional, né, aí ele obedece a algumas particularidades, né? Pode ocorrer, né, do eleitor ele ter ido numa direção para o voto local e ir em outra para o voto nacional a partir do cálculo que ele faz naquela conjuntura, né? Então, o que eu digo? Né? Não tendo a menor pretensão de futurologia, nem algo do gênero, né? Ainda a dinâmica de 2022 ela está em disputa. Esse cenário que nós podemos fazer, como eu falei, é uma avaliação gelada, fria, né? De que talvez sim nós tenhamos vencedores e perdedores, né? Isso nós podemos fazer, né? E eu concordo bastante que ao menos um sinal amarelo ao Partido dos Trabalhadores aí está aceso, né? Que eles conseguiram sim chegar ao segundo turno em vários municípios importantes do Brasil, mas não levaram. E levar, como eu falei, é muito importante. Pode ser decisivo depois na disputa, como eu falei, de você ter uma bancada relevante no caso da Câmara dos Deputados no âmbito federal, né? Mas sim, há uma redução importante de cidades governadas pelo Partido dos Trabalhadores. Eles estão lá na lanterna, digamos assim. Eles tiveram um desempenho de partido médio. O PDT, neste momento, tem um maior quantitativo de eleitores sob mandatários de poder local do que o PT. Neste momento, nesse cenário de eleições. Então, a performance do PT é muito preocupante. Eu acho que os dirigentes do partido têm que repensar questões sobre o que vão fazer com isso. E o resultado foi muito ruim. Agora, quanto ao Bolsonaro, eu particularmente, eu relativizo. Eu acho que ele, individualmente, ele participou muito pouco e com muito pouco entusiasmo das disputas de poder local. Em alguns momentos ele fez até de maneira constrangida. Você notava que ele estava um pouco constrangido, né? Ou seja, ele não entrou com sangue nos olhos nessa disputa. Não entrou. Então, individualmente, eu não consigo avaliar Bolsonaro como um derrotado indiscutível dessas eleições. O que eu posso, talvez, evidenciar é que candidatos que seguiram uma determinada métrica de ação na esfera pública brasileira, disso que nós podemos chamar de bolsonarismo, né? Que envolve uma retórica mais agressiva, que envolve o retorno de pautas de costumes ultraconservadores, às vezes reacionárias. Esses grupos, sim, foram derrotados. Os que tentaram simular essa gramática de atuação no espaço público, eles foram derrotados. Nós tivemos a vitória de partidos
tradicionais, atores tradicionais, né? Ou seja, essa política mais, como eu falei, retoricamente agressiva, ela perde nessas eleições. Mas agora, o Bolsonaro, enquanto agente político individual, eu relativizo se ele perdeu realmente. Eu acho, na minha perspectiva, ele já está no segundo turno de 2022, mantidas a temperatura e pressão. Agora, se a gente concluir, são 8h55, a gente tem até as 9, já estourando nossos 15 minutos de folga que a gente deixa aí para o programa. Hamilton, queria agradecer a sua presença e rapidamente ouvir qual a sua opinião com relação ao principal desafio do próximo prefeito de Campos. Qual é esse maior desafio? Bom, eu acho que o maior desafio é enfrentar a crise financeira, a mudança de paradigma da administração local, que baseada na riqueza do petróleo, que agora entra num contrafluxo, né? É administrar a escassez, que é o princípio de toda administração, mas aqui virou uma exceção, que era administrar, né, o excesso de receita, né? E o que se demonstrou um desastre, né? A famosa maldição do petróleo, que é a maldição do excesso de riqueza que não vem da atividade produtiva. Então, o desafio é fazer isso em meio a um sistema político desestruturado, dominado por patrões, por patronatos, por clãs, que têm seus interesses internos ao município e externos ao município, e que eu não sei efetivamente até que ponto eles vão ter a dimensão da responsabilidade e até que ponto vão assumir a responsabilidade pelo futuro da cidade, né, na medida que você vê que o que o eleitorado ele sinalizou para essas lideranças políticas. Que você não é responsável por colocar o município em dificuldade, que a sanidade financeira do município não é um negócio importante. O importante é que você possa alimentar a expectativa de oferecer assistência e oferecer benefícios. Então, esse recado que veio das urnas, que é o assistencialismo e o particularismo do atendimento de demandas egoístas do eleitorado, dos eleitores, não é um bom recado para elites políticas, cuja tradição é exatamente fazer isso com o dinheiro público, né? Então, eu vejo assim com grande apreensão o futuro da cidade. A gente tem grande chance de chegar, embora, claro, talvez eles tenham aprendido alguma coisa com os erros do prefeito Rafael Diniz, que a gente já discutiu aqui em várias outras oportunidades, né? Que não teve a coragem política de fazer o ajuste necessário. Eu tenho a impressão que, pelo menos, nos primeiros, eles vão ter que colocar a máquina de pé, vão ter que fazer os ajustes, imagino, porque se eles não fizerem pelo menos o ajuste necessário, eles vão cair no ostracismo como caiu o Rafael. Mas a minha expectativa é que eles façam isso conjunturalmente, só para botar de novo a galinha dos ovos de ouro, para botar ovos de ouro e eles poderem usar os ovos de ouro para os objetivos políticos dele. Eu acho que a municipalidade, infelizmente, tem pouca chance de realmente lucrar com essa dinâmica política. Eu sou um pouco pessimista, viu, Arnaldo? Hamilton, George, desculpa. Bom, vamos lá. Tá me ouvindo? Sim. Beleza. Sim. Olha, eu acho que alguns pontos do meu diagnóstico encontram-se com o que o Hamilton está colocando. Mas talvez algumas outras questões elas tenham sutis divergências. Eu acho o seguinte, que é um problema, inclusive, dos poderes no âmbito local, no âmbito estadual e no âmbito federal, né? O que fazer com o legado da Constituição de 88? Que é uma questão de abrangência de políticas públicas no âmbito da saúde, da educação, né? Que sim pressionam em termos fiscais, né, para que elas possam se concretizar na realidade, né? E como que nós vamos fazer em termos orçamentários para que se implemente esse esboço de estado de bem-estar
nos 3 níveis de governo, como eu falei, local, estadual e nacional. Eu acho, um dos maiores desafios neste momento dessa década de 20, né, do século XXI em todas as esferas, e Campos não está fora disso. Né? Campos, inclusive, precisa lidar aí com uma pressão por serviços e políticas públicas e sociais que vai crescer. 2021, na minha perspectiva, até comentava isso com o Cláudio, né? Nós tivemos em 2020, em termos de demandas de procedimentos eletivos no âmbito da saúde pública, um achatamento à medida que estava se cuidando da emergência da pandemia. Essas demandas, em dado momento, com a pandemia arrefecendo, elas vão vir à tona e numa pancada só. Então, como é que você vai dar conta, né, em termos orçamentários, de uma maior demanda por saúde? Como é que você vai dar conta, por exemplo, em um cenário de crise de uma economia em frangalhos, né, de maiores políticas sociais para esses agrupamentos que estão fora do mercado de trabalho formal? Como é que o mandatário local vai lidar com isso? Sabendo que tem uma pressão orçamentária, né? Não é pouca coisa que está se vislumbrando caso tudo se encaminhe, né, para que o Vladimir assuma a prefeitura de Campos em janeiro. No mínimo, vai ser necessário a mistura de criatividade com responsabilidade fiscal. Porque também, mesmo no campo de políticas progressistas e de centro-esquerda, nós vimos isso um pouco como Rica, né, no Uruguai, você não pode ignorar a questão orçamentária fiscal. Né? Agora, como que você vai implementar e lidar com ela num cenário de escassez de recursos? Aí entra a criatividade, entra a vontade política, etc. E como eu falei, não será pouca coisa o que nós vamos vislumbrar a partir de janeiro de 2021. Desejo sorte. Muito bem. Para nós, né? Tem a questão da educação também. A pandemia causou um rombo aí, né? Sem dúvida nenhuma, muito grande. Bom, são 9h02. Vontade que, particularmente falando, a gente fica aqui até meio-dia, mas vamos à luta. Eu agradeço aí aos professores, cientistas políticos que nos emprestaram mais um pouquinho aqui dos seus vastos conhecimentos. Professor George Gomes Coutinho, né, muito obrigado pelo seu carinho. Pena que se deu sorte hoje, por causa do tempo, esgotou, não vai dar para pedir a música. Cara, outro dia. Arnaldo, o professor Hamilton deve conhecer você também, eu não sabia. O cara toca e canta muito. Muito bom, muito bom. Muito mais do que. Do Cláudio. Não, muito mais do que tocar e cantar muito, o repertório é fabuloso, fantástico. Então, eu já gostava dele como professor, como cientista político, agora estou seguindo como cantor, como músico. Um abraço, George. Bom dia, muito obrigado. Uma boa semana aí e, mais uma vez, boa sorte para você também sempre. Professor Hamilton, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua sempre e pronta gentileza de nos atender, né? E que a gente possa estar brevemente juntos aqui nos estúdios, assim que tiver tudo controlado com relação aí a essa pandemia. Um grande abraço, sucesso para o senhor também. Obrigado e sempre um prazer participar aqui com gente tão interessante, tão brilhante aqui na discussão dos problemas nacionais e locais. Muito obrigado. O Arnaldo Neto também, com o seu talento aí, que eu descobri também essa semana, recentemente, né, multifacetado para internet, jornal, rádio e agora televisão, que eu não sabia também. É muito talento, gente. O Arnaldo, um grande abraço. Ontem ele se desdobrou, eu acho que se for contar portal, jornal, televisão e rádio, eu acho que uns 6 veículos, né, Arnaldo? Então, parabéns para você. Parabéns para ver. Quando eu crescer, eu quero ficar igual a você. Quero ser igual a você. Nada, que isso. A gente tenta um pouquinho fazer ajudar um pouco a todo mundo que pede nossa colaboração e, né, tomara que seja uma colaboração correta, né? Que é o mais importante dentro do jornalismo, você trabalhar com a informação coerente com o fato.
Já dizia Ulisses Guimarães, Sua Excelência, eu faço. Agradecer ao Hamilton, agradecer ao George. Nogueira também, muito obrigado, parceria. Amanhã nós estaremos de volta às 7 da manhã. Divulgarei o entrevistado hoje à tarde no portal Folha 1, no meu blog, porque estamos tentando aí arrancar do prefeito eleito um nome importante da transição e trazer esse nome para cá, porque eu acho que mais importante do que tão importante quanto analisar o resultado e o que vem a partir desse resultado é pensar na transição, já que é um período curto de transição de somente um mês, numa cidade cheia de problemas financeiros, como nós colocamos, e também dentro de uma pandemia, voltando hoje à fase amarela aí do plano de flexibilização. Perfeito. Boa semana a todos, a você que nos ouve, nos acompanha, você que nos acompanhou nessa cobertura desde lá de trás, né, no início das entrevistas com os pré-candidatos, depois com os painéis que o Aloysio fez, daí que foram 11 painéis com esses professores que estão aqui, com tantos outros e tantos segmentos aí da sociedade civil organizada, e também com as 24 entrevistas, 22 com os candidatos a prefeito, né? E depois mais 2 com os 2 vice-candidatos a prefeito, ou candidatos a vice-prefeito, enfim. E ainda com o nosso debate, eu acho que coroamos ontem com a cobertura aí bem bacana de todo o grupo, né? Aqui na Folha FM foram mais de 20 mil visualizações ontem, tinha mais de 1.100 pessoas simultaneamente nos acompanhando, então fica aqui, o mínimo que pode ficar é toda a nossa gratidão, claro, a Deus primeiro, Nossa Senhora, é você que nos acompanha aqui pela Folha FM. Nós seguimos, são 9h06, o Folha no Ar volta amanhã, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.